Acho que foi mais ou menos de cabeça, assim, uns 800 mil bitcoins vendidos entre junho. E agora os long-term holders, eles têm cerca de 15 milhões de bitcoins. Então, grande parte do supply está com os long-term holders. Mas eles, quase 1 milhão já de bitcoins foram vendidos nos últimos meses, né? O que é um indicador de topo de ciclo, em certo sentido, né? A gente teve esse indicador que eu falei do Google, né? Batendo um topo. Então, a gente já teve um topo de interesse ali que aconteceu com eles. Esse ciclo foi um ciclo institucional, sim, inegavelmente Sim. institucional. E nós estamos tendo uma super desaceleração também. Acho que a gente já está no terceiro ou quarto dia, né, de outflow dos ETFs também. Então, sem entrada institucional, muito difícil o preço se manter. E aí, a gente tem agora, considerando o tempo do ciclo do halving, né? Chegou no final. Então, nós temos... A discussão do momento é se o ciclo vai se manter ou se quebrar. E existem pontos para os dois lados relevantes, assim, né? E eu não tenho uma posição, mas, para mim, nenhum indicador, pelo menos on-chain, tem mostrado nada de bom. Uhum. Então, não é um momento em que eu, particularmente, me sinto super bullish. Igual eu falei também, foi também esse ciclo nesses últimos meses que eu realizei, né? Mas, igual eu falei, assim, tem também uma perspectiva temporal, né? Eu esperei quase 10 anos para realmente fazer uma liquidação relevante. Mas existe toda a discussão do Fed, né? E é isso que acho que o Victor também, se você assistiu, ele deve ter falado, que é a frase mais comum dele ultimamente. Para quem não sabe também, né? Eu participo de uma casa de research com o Victor, né? Por isso eu conheço as frases dele. A gente tem às terças-feiras uma reunião que dura quase 4 horas, então a gente se ouve bastante. E aí a frase dele é: nunca existiu bear market em expansão monetária, né? Quando a gente pega o ciclo do halving, ele coincide ou foi causado, não pelo halving, mas pela expansão monetária, né? E aí a gente vai descobrir se existia expansão monetária com queda, a gente vai falar, nossa, realmente é o ciclo. Mas se o ciclo for quebrado por um ciclo de expansão monetária, a gente vai falar assim, não talvez nunca foi o halving, sempre foi aumento de liquidez no mundo que fez com que o Bitcoin se valorizasse, né? Então, é um momento que eu recomendaria cautela, assim. E eu, particularmente, até como analista, existem momentos em que tá muito claro para mim o que vai acontecer. Inclusive, momentos em que na nossa research a gente faz apostas, né? Às vezes, os analistas estão em conflito sobre o que vai acontecer. E é o momento em que eu falo, então tá, skin the game, vamos apostar. Pra ver quem que tava ali com... Quem analisou certo, né, no final da conta. Só pra marcar quem fez a análise certa. E aí, existem alguns momentos pra mim que, assim... Estou plenamente confiante de que isso vai acontecer. Eu lembro que eu fiz nesse ciclo, no começo do ciclo, ali quando o Bitcoin tava, acho que $23 mil, né? Que eu fiz um vídeo falando assim, esse é o melhor momento para comprar Bitcoin. Estava plenamente confiante. Esse momento não é esse momento definitivamente, agora. E eu acho que é um momento de cautela definitivamente, assim, né? Mas claro que por conta das questões do Fed, não tenho certeza. E eu acho que as pessoas também deveriam se sentir confortáveis com não saberem o que vai acontecer, né? Que essa é uma coisa um pouco ruim, assim, que eu sempre acho curioso como todo mundo tem certeza absoluta do que vai acontecer. E às vezes eu posso falar assim, ó, esses são os indicadores, eu não tô falando que vai subir ou que vai descer. E aí as pessoas vêm, com certeza absoluta, é isso que vai acontecer, e você fica assim... De onde que sai essa certeza, gente? Né? Vocês têm algum espírito contando pra vocês, alguma coisa? Porque é uma certeza, assim, os dados são tudo conflitantes, tem dinheiro saindo, tem guerra acontecendo, e as pessoas assim, eu sei que você ficou, caraca. Muito bom, parabéns. E, tipo assim, a gente for pegar os outros ciclos, os ciclos do Bitcoin, né, cara, é muito recente, né, cara? É muito É algo recente. muito recente. Então, eu mesmo falava, nos outros ciclos falava assim, a cada halving que passa, o Bitcoin vai se valorizar mais, não sei o quê. Cara, beleza, é bonito de falar, enfim, mas hoje em dia, principalmente nesse último ciclo, cara, tem se mostrado que, cara, acontecimentos macroeconômicos, acontecimentos geopolíticos estão influenciando cada vez mais esse ativo. Sim. Porque ele está sendo adotado por governos, instituições financeiras, empresas, enfim. Então, faz sentido a gente ter um impacto desse quando o Trump fala alguma coisa, quando o Fed anuncia corte de juros. Então, acho que faz total sentido. E aí você falando sobre
essa questão da expansão monetária que o Vitor falou. Eu estava num evento lá do Crypto Day, e aí o Diego Velasquez estava lá, e ele falou um negócio que eu achei interessante, assim, que ele disse que ele, ele, ele é analista de dados, Gráfico. né, de gráfico, e aí ele diz assim, geralmente as pessoas acham que o fim de ciclo de alta ele falou assim, o fim do ciclo de alta as pessoas estão fim de ciclo de alta as pessoas estão em FOMO. extremo FOMO. Sim, elas querem e acham que vão Exato. continuar assim. E E negação. é, Se você faz um post contra, tu é xingado. exato. E aí, tipo assim, é muito psicologia também da parada, tá ligado? Tipo, a gente tem as questões das análises de dados, análises de on-chain, mas só que também essa parte psicológica da parada, Não, é muito. cara, é muito pegado. Porque, por exemplo, hoje é início de novembro.